Irmãos, eu peço licença para tirar um pouquinho, que acho que fica melhor, né? Para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por estarmos na casa de Deus. Eu digo isso, irmãos, porque semana passada, domingo passado, eu não pude estar aqui. E eu falo para os irmãos, com o meu coração, eu entrei na live lá em casa e eu falei, Senhor, como eu queria estar na igreja agora, como eu gostaria. Eu tinha tomado a vacina e eu tive algumas reações fortes, mas graças a Deus passou. Mas eu senti um quanto, irmãos, é difícil a gente querer estar na casa do Senhor e não poder. A gente falar, Senhor, como eu queria estar ali, louvando a Deus, adorando, buscando ao Senhor. Eu sinto falta da igreja, eu sinto falta dos irmãos, porque essa é a minha casa. Os irmãos são a minha família. E eu sei que vocês me veem assim também. Ontem nós estivemos ali na casa do irmão José Mário, muito foi maravilhoso estar ali, junto com os irmãos, e Deus nos abençoou mais uma vez, mais uma vez o Senhor esteve conosco, para a glória de Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra no livro do profeta Jonas. Glória a Deus. Jonas, Antigo Testamento, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 3 do capítulo 1, mas se você puder deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos, ao longo da mensagem, estar lendo alguns outros versículos, e é sempre bom a gente acompanhar, na palavra de Deus. Jonas, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, se levantou a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Então ele desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez. Senhor, eu declaro aqui, Pai, a minha dependência do Senhor e a tua igreja também, Senhor. Fala conosco, meu Pai, é a tua palavra, Senhor. Obrigada, meu Deus, que ela traga vida, transformação, que ela traga, Senhor, fortalecimento, Pai, para as nossas vidas essa noite. É o que eu te peço, meu Pai, no nome santo de Jesus, que assim seja. Irmãos, a história, a vida desse homem de Jonas, eu tenho certeza que, se eu falar aqui agora, quem conhece a história de Jonas, quem sabe quem foi esse homem, o que aconteceu com ele, eu acredito que toda a igreja vai levantar a mão e vai lembrar: olha, Jonas foi aquele profeta, aquele homem o qual ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, como diz a palavra. E a gente sabe que a história de Jonas é tão, muitas vezes, contada, que até uma criança, se a gente for nas escolinhas bíblicas das igrejas, talvez essa seja uma das histórias mais contadas para as crianças. E desenha o peixe, desenha Jonas, e explica para a criança a historinha dele, o que aconteceu com ele. Isso tudo, irmãos, sempre nos traz muito aprendizado, muito. A palavra de Deus, quando nós olhamos para alguns personagens da Bíblia, eu sempre penso assim, que nós podemos sempre aprender, sempre.
A palavra de Deus ela é para ser aprendida e ser aplicada, claro. Mas a gente aprende, irmãos. A gente aprende com a vida do outro e a gente aprende com cada personagem da Bíblia. Cada um aqui. Se você ler a história de Jonas, por exemplo, você pode se atentar para a história dele e pensar assim: o que ele fez de errado? Onde ele errou, onde ele acertou, onde ele poderia ter feito diferente. E tudo isso a gente aprende com esses personagens da Bíblia. A gente aprende o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Isso a gente aprende com as pessoas, com a vida. Às vezes a gente olha a vida de alguém e a gente aprende, às vezes, com o erro do outro. A gente aprende com os acertos do outro. A gente está sempre aprendendo, né? Mas aqui na história de Jonas, quando a gente olha o que ele fez de certo ou o que ele fez de errado, o mais importante é nós olharmos assim. Jonas, ele teve uma história com Deus. Como que foi? Quando nós aprendemos com os personagens da Bíblia, o mais importante é nós aprendermos como que o Senhor se relacionou com aquela pessoa, diante da atitude que aquela pessoa teve de vida, diante da história daquela pessoa, como que o Senhor Deus agiu e se comportou diante daquela situação. E com Jonas, irmãos, foi assim. E a gente vê aqui na palavra, nós vamos aprender que o livro de Jonas, ele traz um tema tão importante para nós, porque dentre tantas coisas que ele fala, eu acho que uma coisa muito importante que esse livro nos ensina é a respeito de escolhas. Escolhas. Ontem lá na casa do irmão Josemar, o Alexandre disse uma coisa assim: todos nós estamos aqui hoje, nós temos um passado, nós temos vivendo um presente, e Deus tem um futuro para nós. E eu quero viver o futuro que Deus prepara para mim, o futuro que Ele tem para nós. Então todos nós temos um passado, nós estamos vivendo agora algo na nossa vida que é o nosso presente, e a gente tem um futuro. Agora a gente pensa assim: eu tenho um passado, eu tenho um presente e eu tenho um futuro. E tudo isso, irmãos, o meu passado, o meu presente e o meu futuro depende das minhas escolhas, né? O resultado, o que vai ser a minha vida daqui para frente, o que eu vou viver daqui, da data de hoje, para o meu futuro, pode ter certeza que muitas coisas, acredito que quase 100% delas, se você vai ser vitorioso ou não, se você vai ser bem sucedido ou não, se você vai conquistar ou não, se você vai ter uma vida com Deus ou não, tudo, irmãos, depende das nossas escolhas. Depende das decisões que nós tomamos na nossa vida. E aí que eu fico pensando assim: mas será que Deus, Ele olha para mim e Ele permite que eu faça essa escolhas na minha vida, ou o Senhor simplesmente determina a minha vida e eu preciso aceitar aquilo? A verdade é que a palavra de Deus, e a gente vê aqui na vida de Jonas, que Deus, Ele fala com o homem. Deus, Ele tem um propósito para o homem. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Deus tem um caminho para a sua vida traçado. Ele tem planos para você. E todos planos de paz e planos de bênção e planos não de mal, é o que diz a palavra de Deus. É planos de vitória que Deus tem para nós. Só que eu e você, irmãos, nós podemos escolher se a gente quer ouvir ou não a voz de Deus, né? Se a gente quer ouvir ou não o que Deus está mandando a gente fazer. Se a gente quer viver ou não o projeto de Deus para nossas vidas. E aqui a gente vê no livro de Jonas que Deus, Ele falou para Jonas, Deus chamou Jonas, um propósito. E Deus disse para ele uma coisa bem simples. Deus falou com ele de uma maneira clara. Deus falou assim: levanta e vai para Nínive, que era uma cidade. E Deus falou o que ele precisava fazer lá: levanta e vai. E a gente vê aqui no versículo 2
que Jonas simplesmente se levantou, mas ele foi para o outro lado. Ele foi para o outro caminho. Ele ouviu o que Deus falou? Ele ouviu. Mas ele fez aquilo que Deus falou? Não. Ele fez a sua própria escolha. Você vê, irmãos, que diante de Jonas, ele tinha duas escolhas simples. Ou eu escuto Deus, o que Ele está falando e mandando eu fazer, e eu vou. E faço aquilo que o Senhor tem para mim, porque se eu fizer isso, eu vou ser vitorioso. Eu vou ser vitoriosa porque Deus está comigo. Quando Ele manda eu fazer uma coisa e eu faço, Ele está comigo. Mas ele não. Ele pensou: eu vou descer para Jope, vou pegar um navio e vou para Tarsis, que era outra cidade. Então ele pegou caminhos opostos daquilo que Deus havia preparado para ele. E sabe, irmãos, Deus ele não muda. Deus não muda. Eu tive pensando isso, quem muda somos nós. Nós mudamos e quando nós mudamos para melhor, isso é bom. Quando nós crescemos espiritualmente, crescemos como pessoa, crescemos naquilo que somos na nossa casa, como esposa, como mãe. Quando nós mudamos e crescemos, isso é maravilhoso para nós, né? Mas Deus, Ele não muda. Deus, Ele falou aqui com Jonas, e Jonas simplesmente era como se Deus não tivesse falado nada. Ele tomou a sua própria decisão e foi. Então, nós entendemos, irmãos, que Deus tem um caminho para nós. Deus tem plano para nós, para a nossa vida, para a nossa família. Seja ministerial, seja como igreja, seja como família, seja no seu trabalho. Deus tem esse plano. E nós precisamos confiar em Deus que esse plano é perfeito. O plano de Deus é perfeito. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então não tem por que temer a vontade de Deus. Nós não temos que ter medo de nada, desde que nós tenhamos certeza que a gente está seguindo o caminho e a direção que Deus fala para nós. Se nós tivermos essa certeza que eu estou ouvindo Deus, Deus está mandando eu fazer algo, eu estou obedecendo a Deus, não vou fracassar, porque eu estou cumprindo a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E assim é na nossa vida, irmãos. Todo o tempo nós temos que fazer escolhas, desde escolhas difíceis, grandes escolhas, onde nós precisamos decidir tantas coisas, a respeito de família, de igreja, não sei, da sua vida profissional. Todo o tempo a gente tem escolha, mas tem as pequenas escolhas. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente não presta atenção, mas que é coisa do nosso dia a dia? Às vezes a gente acorda e o dia não está bom, A gente acorda e tem uma notícia ruim, ou a gente vai para o trabalho e chega lá, já acontece alguma coisa que a gente fica nervoso, fica estressado. Irmãos, nós temos uma escolha na nossa vida, diante de qualquer situação. Diante de qualquer situação que acontecer com você e comigo, nós podemos olhar e falar assim: eu vou escolher aquilo que Deus está falando para mim, o que a palavra de Deus me diz. Porque você veja que às vezes a gente fica assim, mas como, meu Deus, eu posso saber se eu estou fazendo a coisa certa? Como eu posso saber se eu estou fazendo a escolha certa para a minha vida? E aqui nesse versículo 1, quando eu li, eu falei: Senhor, está aqui a resposta. Como que eu posso saber se eu estou tomando a decisão certa na minha vida? Aqui, no versículo 1 diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas. Faz isso. Então é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá essa direção, de onde nós estamos errando, de onde nós estamos acertando, se eu devo ir por esse caminho ou pelo outro, se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda. A palavra do Senhor, lá no Salmo 119, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra
luz para o meu caminho. Agora você imagina se você está num caminho de escuridão, onde você não enxerga nada. Talvez esse caminho na sua vida seja uma decisão que você tenha que tomar. Talvez seja uma escolha que você tenha que fazer na sua vida. Talvez seja algo que você tenha que mudar. E você fala, eu estou nesse caminho, está escuro, eu não sei. Eu não sei, mas aqui a palavra de Deus diz assim, ó. A palavra é a luz para você. A gente tem que ouvir Deus. Além de estudar a palavra de Deus e entender a palavra de Deus e buscar respostas na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá direção para todas as coisas da nossa vida, a gente precisa estar atento, ouvir o que Deus está falando, ouvir o Senhor e falar, não, o Senhor quer que eu faça dessa forma. E como eu sei? Pela palavra e porque você tem paz, irmão. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão ou fazer uma escolha na nossa vida e a gente não tem paz naquilo, as coisas não fluem, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente não tem paz ou está contra a palavra de Deus, está fora do que está aqui nos ensinos das Escrituras Sagradas, não é de Deus. Porque Deus, todas as coisas são fundamentadas na palavra dele, né? E na paz que nós recebemos, quando a gente faz algo e a gente sente aquela paz no coração, a gente escolhe algo na nossa vida, decide algo na nossa vida, toma uma postura de um caminho ou de outro, e a gente tem paz, é porque Deus está abençoando aquilo para nós, né? Então a escolha é certa, irmãos, a escolha é certa, nós precisamos buscar na palavra de Deus aquilo que nós estamos fazendo. Como foi que veio a palavra do Senhor a Jonas. Mas nós vemos que Jonas ouviu e ele escolheu e fez a coisa errada. Ele tomou a escolha errada. E se nós continuarmos vendo aqui, a gente vai ver que ele entrou naquele navio e veio sobre aquele navio uma grande tempestade, né? E no verso 12 disse assim, ó, o próprio Jonas, ele reconheceu, porque começou aquela grande tempestade e todo mundo começou, mas por que está acontecendo isso? Por que veio isso sobre a gente? O que está acontecendo? E a palavra de Deus diz que cada um começou ali a clamar ao seu Deus, e Jonas estava dormindo, desceu e foi dormir, e foram lá acordar com ele, homem, o que você está fazendo aí dormindo? Clama ao seu Deus. Por que está acontecendo isso com a gente? E ele mesmo, ele reconheceu. Ele disse assim, ó, eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E aqui é que está, irmãos. Muitas vezes eu já ouvi essa palavra a respeito da vida de Jonas. E todas as vezes nós sempre ouvimos e a primeira coisa que vem na nossa mente é assim, ok, Deus mandou Jonas fazer uma coisa, ele fez outra, mas qual que é a consequência dessa escolha errada dele? Ele está passando isso porque ele desobedeceu. Ele está passando tudo isso porque Deus mandou ele fazer uma coisa e ele fez outra. E aí vem o julgamento do homem, que às vezes olha e fala assim, ó, sabe por que essa pessoa está passando por isso? É porque desobedeceu. Sabe por que essa pessoa está vivendo essa lástima na vida dela? É porque desobedeceu. Mas quem é o homem, irmãos, para falar alguma coisa das atitudes de como Deus trata com alguém? Nasceu assim, ó, porque desobedeceu. Ou nasceu de outro jeito, ou está enfermo, ou está... Irmãos, veja só. Que Deus, a primeira coisa que as pessoas pensam é isso, ele está recebendo um castigo de Deus. É o que falam. E é o que pensam, né? Mas quando nós lemos essa palavra aqui, eu vejo mais uma vez a maravilha de Deus na nossa vida. Veja só que com essa situação toda ali no navio, eles falaram, não, a solução agora é a gente lançar Jonas no mar. Ele vai ser lançado e aí a tempestade vai passar.
tudo vai passar, porque ele vai ser lançado ao mar. E veja que no verso 17, a palavra de Deus diz assim, ainda no capítulo 1: o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse Jonas. E Jonas teve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmãos, Jonas ia morrer. Você concorda que ele sendo lançado naquele mar, ele ia morrer se ele caísse dentro do mar? E ele foi lançado dentro do peixe. Ali ele permaneceu por 3 dias e 3 noites. E foi o tempo necessário que Deus fez uma obra na vida daquele homem. Deus fez uma obra na vida de Jonas. Quando ele estava ali, a gente vê na palavra que ele diz no capítulo 2, verso 1, que na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Das profundezas da sepultura eu gritei. Então você imagina a situação que estava Jonas ali. Irmãos, quando nós tomamos escolhas erradas, às vezes na nossa vida, nós sofremos as consequências delas, sim. Mas eu vejo aqui na vida de Jonas que Deus ensinou ele, Deus livrou ele da morte. Se a gente olhar nessa perspectiva, Deus livrou, Deus podia ter deixado ele morrer, ele ter caído no mar e ter morrido ali. Mas não, ele ficou dentro do peixe, ele ficou ali por 3 dias e por 3 noites, sofreu. Quando nós lemos a palavra aqui na oração de Jonas, nós vemos a angústia desse homem, do que ele viveu. Mas Deus ensinou ele, Deus deu uma nova oportunidade. Se a gente olhar por essa perspectiva, a gente vê que Deus, ele deu uma oportunidade para Jonas do quê? De se arrepender. De se arrepender, de reconhecer e falar assim, não, Senhor, o Senhor me falou uma coisa, Senhor, eu fiz outro, o Senhor me mandou num caminho, eu fui por outro. Senhor, me ajuda. Ele diz no verso 7, quando desfaleci a minha alma, eu me lembrei de Ti, ó Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Irmãos, esse homem, enquanto ele estava ali, ele foi tratado por Deus. E eu sei que tem situações na nossa vida que são assim, angustiantes. Ele ficou ali 3 dias e 3 noites. Até que a gente vê no verso 10 que depois da oração dele, o Senhor dá o livramento. O Senhor liberta ele. O Senhor dá ordem ao peixe e o peixe vomita Jonas na terra. E então esse homem tem a oportunidade, mais uma vez, de olhar para a vida dele, para olhar para a situação dele e falar, eu tenho uma nova chance. Eu tenho uma nova chance que Deus me dá. Ele preparou isso para mim, né? Você vê que Jonas, nessa situação que ele estava aqui, ele clamou a Deus, ele orou, né? E o Senhor o livrou. Irmãos, mas é como nós falamos aqui, a gente tem escolhas na nossa vida. E quando muitas vezes nós não oramos, nós não buscamos, nós não pedimos sequer a opinião de Deus, como a gente viu que ele fez aqui, porque a palavra de Deus, ela relata exatamente assim para nós, que Deus falou com ele e ele simplesmente tomou outra direção sem nem perguntar ao Senhor. Então, às vezes, nós temos as nossas próprias vontades. Isso, irmãos, não é errado. Nós somos seres humanos, a gente às vezes acha que aquilo é bom para nós, ou que alguma situação é melhor para nós, ou que se a nossa vida for assim vai ser melhor, né? A gente acha que sabe, a gente acha que entende, mas é hora que nós precisamos falar com Deus. Por isso que independente do que for na nossa vida, nós precisamos consultar Deus, nós precisamos orar a Deus, nós precisamos clamar a Deus, Senhor, qual que é, Senhor, o plano que o Senhor tem? Porque veja que Deus tinha um plano tão grande. Deus não faz nada, irmão, sem ter um propósito assim. Você vê que Deus falou para Jonas que era para ele ir até Nínive, essa cidade, né? Porque a malícia dela tinha subido até o Senhor Deus.
E Deus falou, vai lá e fala contra essa cidade. Então Deus tinha algo para Jonas realizar, para ele fazer. Deus estava dando uma ordem que era algo importante. A gente vai ver depois, lá no capítulo 3, depois que Jonas sai daquela situação que ele estava, né? Que o peixe vomita Jonas. Então o Senhor vem e fala pela segunda vez com ele. E fala, vai lá, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. E então ele vai. A palavra do Senhor diz que ele vai. Aquela cidade, a palavra de Deus diz que eles ouviram Jonas, né? E no versículo 5 do capítulo 3, diz que eles proclamaram jejum, se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. E no verso 10 diz que Deus, com a sua misericórdia, veja só, quando Deus viu as obras deles e como se converteram no seu mau caminho, ele se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então, quando lá no início Deus chamou Jonas e falou, levanta e vai para lá, fala contra aquela cidade. Aqui nós vemos depois, irmãos, que aqui existia mais de 120 mil pessoas que precisavam de salvação, que precisavam ouvir, que precisavam disso. Então, as coisas, quando Deus nos prepara para alguma coisa na nossa vida, irmãos, nós precisamos, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente precisa olhar, Senhor, mas qual que é o propósito? Eu vou seguir essa direção, mas eu vou chegar onde? E nós vamos ver que sempre Deus vai preparar coisas para o crescimento do seu reino, para a sua obra, para abençoar a sua vida, para abençoar vidas de outras pessoas. E aí nós vemos aqui, no capítulo 3, que Jonas, ele atende a voz de Deus. Aqui já é diferente. Deus fala pela segunda vez e ele obedece. E qual a consequência dele ter feito isso, dele ter atendido Deus, atendido a voz de Deus? Foi a salvação simplesmente de toda uma cidade, de todos. Lá no capítulo 3, no finalzinho depois, no último versículo, Deus diz que tinha mais de 120 mil pessoas, no versículo 11 do capítulo 3, do capítulo 4, que não sabiam discernir entre mão direita e esquerda, e também muito gado. E ele falou, não vou ter compaixão dessa grande cidade. Irmãos, mas quando nós vemos aqui a vida de Jonas, depois você leia na sua casa, são só 4 capítulos, leia direitinho aqui, você vai ver que mesmo depois dele ter saído do peixe, ele ter obedecido a Deus, Jonas se irou, ele não aprendeu. Ele passou tudo aquilo, ele desobedeceu, passou toda aquela situação, mas ele não aprendeu. Nós vemos aqui que Jonas, ele ficou irado. Agora você imagina, Deus teve misericórdia de Nínive e Jonas ficou irado. Ele ficou irado, ele falou assim, Senhor, eu sabia, por isso que eu fui para Jope, fui pegar o navio, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso e ia perdoar esse povo, ia perdoar cada um deles, porque o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso. Agora imagina Jonas, depois de tudo isso, ele não aprendeu o que Deus estava ensinando. E aqui a palavra de Deus, Deus continua ensinando ele. Como Deus, ele é tão... Deus, ele, igual a gente falou, a gente aprende com esses personagens da Bíblia, como eles agem e tudo, mas eu acho que o mais interessante da gente ver é como que Deus, o nosso Deus, ele trabalha na vida de um homem, na vida de uma pessoa. Aqui Deus, aqui no capítulo 4 a gente vê que quando ele fica irado assim, o Senhor fala para ele, mas faz sentido, é razoável essa ira que você está sentindo, porque eu fui misericordioso com Nínive. É razoável isso? Depois ele para pensar. E a palavra de Deus aqui no capítulo 4 diz que ele vai para um lugar e fica lá, e então Deus prepara, uma árvore, uma planta, uma boboreira ali para fazer sombra para ele. Mas no dia seguinte Deus vem e fere a boboreira, e aí aquela sombra que ele tinha
não tem mais, mas ele se apegou àquela árvore, ele se apegou àquilo, né? E aí Deus fala para ele: você teve compaixão dessa boboreira, dessa árvore, que não te custou trabalho, nada, você não trabalhou por ela, não fez crescer, e eu não teria compaixão dessas pessoas? Então isso me faz pensar assim, irmãos, que às vezes nós somos egoístas também. Nós aprendemos com Jonas que a gente também é egoísta às vezes. A gente olha o outro, né? A gente olha a vida do outro, a gente olha e olhar para nós mesmos. A gente precisa olhar para nós mesmos e não para o outro. Às vezes a gente tem um versículo da palavra de Deus que Jesus falou. Jesus, ele disse assim: se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Todo o teu corpo terá luz. Se os nossos olhos forem bons, ao olhar as coisas, ao olhar o outro, se os nossos olhos forem bons, tudo será luz na nossa vida, né? Porque Cristo é a maneira como Cristo nos ensina. Mas hoje, irmãos, para a gente estar encerrando, o que a gente guarda dessa palavra hoje, que eu quero guardar para mim, e que você guarde também, é que Deus, nós aprendemos aqui com a vida de Jonas, que Deus, Ele tem um caminho para nós. Deus tem um caminho, e muitas vezes Ele nos mostra e Ele fala como o que nós devemos fazer, que caminho seguir, é direita, é esquerda, é correto, o que eu faço, Senhor? Mas se a gente não buscar o Senhor, nós vamos errar. Se a gente não buscar a resposta em Deus, a gente toma a decisão errada. Mas quando a palavra de Deus, irmãos, e o nosso Deus, Ele é misericordioso, a palavra de Deus diz, Ele é tardio em irar-se, Ele dá uma nova chance, Ele dá chance de arrependimento, Ele dá chance de mudança de vida, Ele dá chance de mudança de postura, de falar: não, eu fiz uma escolha errada, ou eu tenho feito escolhas erradas todos os dias da minha vida, eu tenho errado, mas eu tenho a oportunidade de fazer diferente, eu tenho a oportunidade de ser diferente na presença de Deus, de ser diferente com o meu Deus, de ser diferente com o meu semelhante, de ser diferente com o outro. E tudo isso, irmãos, envolve escolhas, porque tudo, irmãos, é a nossa atitude, é como nós nos comportamos diante da situação, de alguma situação. Toda situação, ela vai nos dar pelo menos ali duas escolhas, ou eu faço assim, ou eu faço assim. Quando a gente estiver nessa situação, nós precisamos parar e pensar: o que o Senhor deseja que eu faça? O que a palavra do Senhor me mostra, me ilumina que eu devo fazer? Né? Aí já fica mais fácil a gente decidir entre o que nós podemos, o que nós não podemos, o que devemos fazer, o que não devemos. Porque nós olhamos para a situação e falamos: não, aqui o Senhor fala claramente que eu tenho que ir por esse lado. Ele não está falando claramente. Vamos orar, né? Vamos perguntar para Deus, para que o nosso futuro, os nossos dias daqui para frente, né? As coisas que nós talvez fizemos no nosso passado, a gente não pode mudar mais. Mas aqui o que você vive hoje na sua vida, o dia chamado hoje, né? Como diz a palavra de Deus, você pode mudar o seu dia, você pode mudar o seu futuro, com a ajuda de Deus. E basta que a gente fale: Senhor, o meu futuro, o meu caminho, o lado que eu vou escolher seguir é aquele que o Senhor tem para mim. E na oração simples, nós falamos: Senhor, me mostra qual é o caminho, Senhor. Porque às vezes eu não sei. Às vezes eu não sei qual caminho seguir, como seguir. Mas Deus, Ele mostra, Ele fala, né? Ele fala aos nossos corações, Ele nos mostra.
Ele mostra através da sua palavra, e a gente vai aprendendo com as situações da nossa vida, com os dias da nossa vida. A verdade é que muitas coisas, irmãos, na nossa vida nós não podemos escolher. Nós temos que enfrentar e enfrentar de frente. E falar: Senhor, quem me fortalece é o Senhor nessa causa. Tem situações na nossa vida que a gente não tem esse controle, né? De tentar fazer alguma coisa, e o próprio Senhor Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Então muitas coisas não está no nosso controle fazer, mas nós precisamos não temer, encarar de frente. Mas tem coisas na nossa vida que a gente escolhe, tem situações na nossa vida que a gente escolhe. No nosso dia, se eu quero o meu dia abençoado, eu preciso levantar e falar assim: que o meu dia vai ser abençoado. Eu escolho isso para a minha vida, porque é o que o Senhor tem para mim. Eu vou desenvolver, eu vou aplicar os frutos do Espírito que eu tenho na minha vida, porque eu tenho o Espírito Santo. Então o Espírito Santo que está em mim vai produzir esse fruto de alegria, de paz, de gozo, de paciência, de domínio próprio, de temperança. São escolhas que nós fazemos, escolhas que Deus se agrada, com certeza, porque é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor para nós. Irmãos, eu queria que a gente orasse mais uma vez, agradecendo a Deus. Glória a Deus. E que essa semana, irmãos, não só essa semana, na nossa vida, a gente possa fazer as escolhas certas. Aquilo que o Senhor colocar diante de nós, que a gente possa orar a Deus e saber ouvir Deus, saber ouvir o que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, para o nosso futuro,